O Internacional encerra sua preparação para o segundo jogo contra o Bolívar pela Copa Libertadores, quartas de final, mas recebe uma notícia ruim por conta de um exame médico em Vitão. O zagueiro colorado para de 3 a 4 semanas e pode perder inclusive os amistosos da seleção olímpica. Enquanto isso, o Inter nos bastidores fica de olho com a CBF e algumas questõezinhas ligadas a penalidades e até mesmo gramado sintético. Vamos lá, vamos falar sobre tudo isso? Então fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Vamos lá, vamos falar do Internacional que está terminando, né? Basicamente encerrou nessa segunda-feira à tarde a sua preparação para o jogo contra o Bolívar. O jogo de volta, quartas de final da Copa Libertadores, um feito enorme na montanha. E agora tem que confirmar aqui no Beira-Rio, 19 horas dessa terça-feira. Eu tô, como vocês podem ver, no hotel da delegação, no Hotel Radisson, aqui no bairro Montserrat, em Porto Alegre, né? E aí daqui a pouquinho o Internacional vai estar aqui. Também toda a cobertura, obviamente, no Vozes do Gigante e algumas coisinhas de bastidor que a gente tem que falar aqui. Fica comigo até o final do vídeo, deixa o like, né? Faz aquela parceria, deixa o like aqui no conteúdo que ajuda bastante, te inscreve no canal, ativa a notificação e vamos continuar falando muito do Internacional. Não te esquece que a minha parceira aqui, a KTO, tá te esperando lá com o cupom ERNEST e esse cupom te dá 20% de free bet no teu primeiro depósito, beleza? Vamos lá, o Inter terminou agora à tarde um treinamento e aí depois desse treinamento ia fazer a sua janta e aí vem à noite aqui para concentrar no Hotel Radisson, né? E aí depois terça-feira toda aquela questão, né, de ansiedade, mas ao mesmo tempo de uma programação bem tranquila aqui do Internacional, concentrado para não, né, se estressar, focar exclusivamente no jogo, que tem, né, obviamente uma vantagem maravilhosa. O Internacional que pode ou com uma vitória passa para a semifinal, ou com um empate, e até mesmo, óbvio que a gente não quer, e a gente nem cogita isso, né? Mas uma derrota de 1 a 0 pode levar para os pênaltis e aí decide na cobrança de penalidade. São, obviamente, né, as 3 possibilidades aí que a gente está falando, e óbvio que a gente imagina que o Inter vai ganhar o seu jogo, que vai fazer um bom enfrentamento aqui para fazer valer o que conseguiu fazer lá na Bolívia, né? Em La Paz, na altitude da montanha. Mas olha só, o Inter fez agora um treino que praticamente definiu o time que joga amanhã, né? Nessa terça-feira à noite, contra o Bolívar. Igor Gomes deve ser, sim, o substituto do Vitão, agora na zaga. Então a gente vai ter o Rocher, o Bustos, o Igor Gomes com o Gabriel Mercado e o René, Johnny Arangues, Maurício Wanderson, o Alan Patrick e o Ener Valência. O Igor Gomes, ele foi um dos principais jogadores agora no jogo contra o Flamengo, foi um dos, no scout, se a gente pegar as estatísticas, foi um dos primeiros em desarmes, um dos primeiros em cabeceios, um dos primeiros também em bolas rebatidas, então também ganhou uma notoriedade muito importante junto à comissão técnica, o Igor Gomes. Teria a possibilidade também, claro, o Kudê ele testou o Nico Hernandes, mas daí teria que puxar o Mercado, por exemplo, lado direito, botar o Nico do lado esquerdo e aí fazer uma mudança na zaga que não tem por que complicar, né? É só botar um ali do lado direito, que é teoricamente o cara mais parecido com o Vitão, né? O Igor Gomes, e aí o Kudê mantém basicamente a mesma espinha dorsal e basicamente a mesma ideia de jogo. Vale destacar, o Vitão, já tinha falado para vocês aqui no domingo, né? Estava fora do jogo contra o Bolívar e a perspectiva, né, a ideia da comissão técnica antes de fazer o exame de imagem é que ele ficaria até 4 semanas fora. A assessoria de imprensa do Inter, ela divulga que de 3 a 4 semanas é o período estimado, tá? O que, até pela experiência que se tem ou que se tinha já dentro da comissão técnica, pelo que o Vitão relatou no jogo do Maracanã lá no sábado, já se sabia que era uma lesão muito próximo de grau 2 e que haveria esse tempo aí. Ou seja, ele perde Bolívar,
ele perde tendência de uma eventual primeira partida de semifinal, e ele vai perder agora em setembro, né, os amistosos da seleção olímpica contra o Marrocos. É uma tendência, ainda não foi desconvocado, o Inter vai ter que entrar em contato com a CBF agora, né, e tal, para depois então ver qual vai ser o trâmite a partir no caso, da convocação, né? Se ele vai por ser cortado ou se ele vai ser mantido e de repente na questão de recuperação ele volta aí a tempo de jogar contra o Marrocos. São 2 jogos agora em setembro, tá? Por falar em CBF, o Internacional está muito ligado em algumas questões, principalmente os pênaltis não dados para o Inter. Porque teve um pênalti contra o Red Bull Bragantino no Ener Valencia, né? Que o cara até chega na bola, mas ele vem com uma força demasiada, pega o Ener Valencia, levanta o Ener Valencia. Tem o pênalti agora, os dois, o Inter acha que tem 2 pênaltis, por exemplo, contra o Fortaleza também, que não foram dados. Esse pisão que ocorreu contra o Pedro Henrique, também que a Edna nem no VAR vai, né? O jogador chega a tirar a chuteira do Pedro Henrique, né? Tem um pisão dentro da área e o Pedro Henrique sai ainda da área, tenta continuar a jogada e não consegue, por conta de ter perdido a chuteira e, obviamente, pela dor que estava sentindo. Então o Inter está muito ligado nessa questão assim de pênaltis não dados. E vai não só esbravejar na questão de árbitros mais experimentados, ainda que a Edna seja, né, FIFA e tudo mais, mas vai esbravejar muito na questão da CBF de, isso aqui tá errado, né? Tem algumas questões aqui que são claras, é evidente que tá havendo alguma discrepância na marcação, tá? De uma penalidade ou, por exemplo, de alguma coisa diferente aí, de pelo menos ir no VAR, né? Pelo menos ir até o recurso do vídeo e garantir, pelo menos, né, a idoneidade da jogada. E uma outra coisa que o Inter está de olho, isso aí a gente já conversou lá com o pessoal da comissão técnica do Inter, com a direção do Inter, o futebol como um todo, é na diferença de gramado normal e gramado sintético. O Inter tem um levantamento de porcentagens que os times, por exemplo, os times da casa que tem gramado sintético ganham X vezes mais seus jogos do que os times que têm gramado normal. E acontece o mesmo para, no caso, não só quem é o mandante, né? Quem vai jogar, por exemplo, vamos pegar o Palmeiras, tá? Que no Allianz Parque tem grama sintética. Quando vai jogar na grama sintética também, por ter já conhecimento, já por ter costume de jogar na grama sintética, também ganha mais porcentagem dos seus jogos. Então, o Inter está vendo que essa discrepância de gramados, que sempre prejudica o próprio Colorado, né? Quando vai jogar no Allianz Parque, quando vai jogar na Arena da Baixada, quando vai jogar no Engenhão, por exemplo, isso está sendo benéfico também para outros clubes. E o Inter queria pegar, então, conversar com a CBF para ou equiparar tudo, ou alguma coisa ser feita, né, em relação a esse sentido. Logo, tem que ficar bem ligado, né? Porque sabe como é que é a CBF, né? A CBF está sempre dando o seu jeitinho para os clubes, principalmente do eixo Rio-São Paulo, beleza? Cara, se tu chegou até aqui, vamos lá, fala para mim, que horas tu vai estar no Beira-Rio amanhã? Que horas tu vai estar no Beira-Rio amanhã? Eu, a partir das 4 horas, já estou no ar com a Maratona Mais 45 do Vozes do Gigante, tá? Então tu vem junto com o Vozes e também 12 horas e 30 minutos também a gente vai estar aqui no hotel mesmo, para fazer também o meia hora. Ou seja, tudo sobre o Inter no Vozes, aqui no meu canal, no Lucas Colar. Óbvio, né, cara, que a gente vai voar com o Internacional e, se tudo der certo, com uma vaga para a semifinal. Beleza? Tamo junto, um forte abraço. Tchau.